Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. No ano de 258 após a conquista, os 7 reinos de Westeros estavam em paz, e o governo do continente se encontrava firmemente nas mãos do rei Aegon V, o Improvável, que já contava então com 25 anos de reinado, e era um monarca experiente, justo e benevolente para com seu povo. No entanto, para além das fronteiras do reino, nem tudo estava em paz, e não demorou até que o pequeno conselho de Aegon começasse a receber perturbadores relatos vindos do outro lado do Mar Estreito, onde uma nova e potencialmente prejudicial força se reunia. Tal grupo chamava a si mesmo de o Bando de Nove, e era formado por mercadores, mercenários e piratas oriundos de diversas cidades livres, homens inquietos, violentos e gananciosos, que desejavam quebrar com a ordem tradicional da região e conquistar para si terras no oeste de Essos e nas ilhas do Mar Estreito, onde pudessem estabelecer para si reinos independentes. Os 9 líderes do Bando de Foras da Lei haviam se reunido em um local específico nas terras disputadas, sob a chamada Árvore das Coroas, onde haviam feito entre si um juramento, segundo o qual se apoiariam mutuamente em todas as guerras por poder que estavam por vir, lutando de maneira conjunta por todas as terras que pretendiam conquistar, onde estabeleceriam posteriormente reinos individuais para cada um deles, já que era este seu maior objetivo. Obviamente, esse grupo de poderosos e insubmissos homens representava uma ameaça a todos os reinos e cidades já estabelecidos na região, de modo que nem as cidades livres, nem o reino de Westeros poderiam se manter alheios a ele em sã consciência. Para Aegon V, no entanto, a preocupação tinha uma razão em especial. Um dos líderes desse bando era ninguém menos do que Maelys Blackfyre, o Monstruoso, o último descendente em linha masculina da Casa do Dragão Negro, que desejava tomar como seu domínio real os 7 reinos de Westeros, como Maelys I. O descendente Blackfyre havia resolvido uma disputa por poder no seio da Companhia Dourada apenas alguns anos antes, contendendo com um parente de sangue, seu primo Daemon Blackfyre, que havia desejado assumir o comando da companhia e, a seu tempo, lançar uma pretensão própria ao Trono de Ferro. Maelys não se incomodou de forma alguma em permitir que recaísse sobre si a reputação de assassino de parentes, e nem se preocupou com nenhum tipo de escrúpulo durante a luta, matando o cavalo de batalha de Daemon e depois simplesmente lhe torcendo a cabeça com as próprias mãos, até arrancá-la de seus ombros, colocando um fim à última resistência ao seu domínio completo da companhia. Mas não foi só esse tipo de atitude de sangue frio que lhe rendeu seu apelido de O Monstruoso, pois Maelys possuía também uma aparência condizente com essa alcunha. Ele era terrivelmente deformado, com um dos ombros bem mais alto do que o outro, um corpo de proporções grotescas, com braços e torso maiores do que seriam em um homem normal, e com a cabeça de um irmão parcialmente formado crescendo a partir de um de seus ombros, não maior do que o punho de uma criança, que lhe emprestava a aparência de um legítimo monstro de histórias infantis, e servia para provocar a antipatia e a repulsa imediatas de muitas pessoas. Sua índole, portanto, também fazia justiça à aparência. Ele era um homem violento e selvagem, que não se preocupava de maneira nenhuma com a cortesia, com considerações morais ou com a diplomacia, e vivia em um estado de caos e agressividade, como convém a um mercenário. Tendo uma aparência naturalmente repulsiva, Maelys acreditava que não havia sentido nenhum em se prender a um comportamento cortês, de modo que a cortesia cavalheiresca inexistia em si. Quando as notícias sobre o grupo de foras da lei que se reunia e sobre a participação de Maelys Blackfyre nos planos destes atingiram a corte, ficou famosa a afirmação feita pelo príncipe real Duncan Targaryen, filho primogênito de Aegon V, de que coroas estavam sendo vendidas, cada qual por 9 pennies, o penny sendo uma moeda de cobre de valor baixo, muito comum em Westeros. A fala do príncipe Duncan dava a entender que, além de ilegítimos, os supostos 9 reis que haviam formado o Bando de 9 eram de pouca valia, cujas coroas eram também baratas. E foi a partir dessa fala que o grupo fora da lei passou a ser conhecido em Westeros dali em diante como os Reis de 9 Moedas, ou The Nine Penny Kings, no original.
Contudo, a princípio, a maioria dos poderosos em Porto Real, incluindo aí o próprio rei, acreditavam e esperavam que a ameaça do Bando de Nove pudesse ser contida ainda em Essos, pelo poderio das cidades livres, que também seriam ameaçadas por suas ambições, antes que eles fossem capazes de sequer se lançar ao mar ou de ameaçar a costa de Westeros, de modo que acreditavam que, a princípio, o reino estava seguro. Ainda assim, devido à sua natureza cautelosa e levando-se em conta as 4 tentativas anteriores de pretendentes Blackfyre de tomar o Westeros de assalto, preparativos foram feitos a mando de Aegon para impedir que qualquer força rebelde aportasse no continente. Tais preparativos se mostrariam cada vez mais sensatos à medida que as forças do Bando de Nove alcançavam expressivo sucesso em Essos, tomando as terras disputadas e dominando a cidade livre de Tyrosh, onde depuseram o Arconte e instalaram em seu lugar Alequo Adares, o Língua de Prata, como ditador. Logo a seguir, o Bando de Nove navegou até os degraus e tomou todas as ilhas, aumentando ainda mais a noção de ameaça aos Sete Reinos, pois a partir dali seria muito mais fácil lançar uma grande invasão marítima a Westeros. No ano 259, o novo rei do Trono de Ferro, Jaehaerys II, que havia recentemente substituído seu pai, percebeu que a ameaça dos foras da lei era demasiada e por isso se decidiu por adotar uma postura ofensiva. Ao invés de esperar pela invasão, ele tomou a iniciativa e enviou uma força para os degraus, para levar a luta para dentro do território controlado pelos reis de Nove Moedas. O rei, a princípio, desejava tomar o comando de tal força pessoalmente, mas foi convencido por sua mão, Lord Ormond Baratheon, a permanecer na capital para assegurar seu trono em qualquer eventualidade, e Lord Ormond foi em seu lugar para comandar o exército real. A força-tarefa Westerosi era massiva, contando com uma frota de 100 dracares enviados por Lord Callum Greyjoy, o Senhor das Ilhas de Ferro, e uma força de 1000 cavaleiros e 10.000 homens de armas mandados por Lord Tytus Lannister, o Senhor do Ocidente, sob o comando de seu irmão mais jovem, Sor Jason. Os Dorneses também enviaram ajuda, mandando uma força de lanceiros para complementar as tropas reais. A força expedicionária Targaryen apenas aportou nos degraus no ano 260, quando a luta em terra e no mar começou de fato, durando pela maior parte do ano. Infelizmente para os lealistas, Lord Ormond Baratheon esteve entre as primeiras baixas do exército, morrendo nos braços de seu jovem filho, Sor Stefan. Por isso, o comando do exército Targaryen passou para o senhor comandante da Guarda Real, Sor Gerald Hightower, o Touro Branco, que havia sido enviado pelo rei por sua inquestionável perícia e experiência de combate. Sor Jason também veio a falecer, lutando em Pedra Sangrenta, e depois disso, o comando das forças do Ocidente coube a Lord Roger Rayne, o segundo mais rico dentre todos os senhores das terras ocidentais, que liderou as forças remanescentes em diversas importantes vitórias contra o Bando de Nove. Muitos jovens escudeiros e cavaleiros que viriam a se tornar famosos na história dos Sete Reinos se destacaram durante as lutas, incluindo Brynden Tully, irmão mais jovem de Lord Hoster, um veterano de diversos combates, o jovem Tywin Lannister, filho primogênito e herdeiro de Lord Tytus e seu irmão mais jovem Kevan, e o próprio príncipe de Pedra do Dragão, o herdeiro do rei, Aerys, na época um grande amigo de Tywin, que chegou até mesmo a ser sagrado cavaleiro por ele durante a guerra, por bravura e valor demonstrados em combate. Mas ainda mais homens comuns e desconhecidos também lutaram e morreram sobre os degraus, guerreando sob os estandartes do dragão, como o jovem e inexperiente Maribald, que foi à guerra acompanhado dos irmãos mais velhos e os viu morrer um a um, e mais tarde veio a se tornar um septão itinerante para espiar os pecados cometidos na guerra. O combate foi violento e brutal, e os exércitos das cidades livres e de Westeros lutaram ferozmente contra as tropas dos reis de Nove Moedas. Mas todos os Westerosi lá sabiam que apenas um dos 9 líderes bandidos realmente importava para eles: Meleys, o Monstruoso. Ele era o homem que deveriam exterminar. E foi nesse contexto que outro dos grandes nomes dos Sete Reinos alcançou seu momento de glória: Sor Barristan Selmy, um cavaleiro oriundo das Terras da Tempestade. Sor Barristan, um combatente letal e habilidoso, foi o responsável por abrir caminho com sua espada através das fileiras da Companhia Dourada até atingir o local em que Meleys se encontrava, para então enfrentá-lo em combate singular.
Maelys era um combatente forte, cruel e furioso, e atacava com violência e ousadia, mas nem mesmo a combinação de todos esses fatores foi capaz de fazer frente à habilidade de Barristan, o ousado. E em pouco tempo, o Cavaleiro Westerosi tinha sua lâmina trespassada no corpo deformado do último Blackfyre, matando-o e colocando um fim à participação das forças do dragão na guerra, pois a grande ameaça ao reino havia sido varrida do campo, e a Companhia Dourada simplesmente se dispersou ao testemunhar a queda de seu líder. A força enviada por Jaehaerys retornou ao lar após a queda de Maelys, mas ainda se passariam mais 5 anos até que as forças dos outros reis de 9 moedas fossem varridas dos degraus, libertando o arquipélago através de um esforço conjunto das cidades livres. Ao mesmo tempo, Tyrosh foi libertada quando a rainha de Aleco o envenenou e o poder foi devolvido ao arconte legítimo. De volta ao reino do Poente, com a morte de Lord Ormond, Steffon se tornou o novo Senhor da Tempestade, e a amizade forjada entre si, o príncipe Aerys e Tywin Lannister duraria por anos após o fim da guerra, alimentada por memórias do que foi vivido pelos 3 rapazes em batalha. A guerra modificou também a Tywin, que se tornou muito mais duro e amargurado depois das experiências de combate. Ele também passou a desprezar a fraqueza e a complacência do governo de seu pai Tytos, se ressentindo profundamente da forma desrespeitosa como seus vassalos o tratavam, e prometendo a si mesmo que tudo seria muito diferente quando ele subisse ao poder na região. As tensões no ocidente entre Tywin e os senhores vassalos explodiriam já em 261, com o início da rebelião Rain Tarbeck, durante a qual o jovem leão colocaria os mais insubordinados dos senhores em seus devidos lugares. Mas este é um assunto para outro vídeo. Outra amizade forjada na guerra foi aquela entre Lord Hoster Tully, o irmão mais velho de Sor Brindan, e Lord Baelish, um senhor menor da região dos Dedos, no Vale. O elo entre ambos se tornou tão forte que, mais tarde, Hoster aceitou tomar o filho único de Lord Baelish, Peter, como seu protegido em Correrio. A valentia e o grande feito de Sor Barristan também não seriam esquecidos, e quando a oportunidade surgiu, ele foi nomeado para um lugar na Guarda Real, por sua participação na queda dos pretendentes Blackfyre de uma vez por todas, o que o levou a abrir mão de sua herança ao Solar da Colheita, a fortaleza de sua casa, e a qualquer possibilidade de vir a se casar ou de gerar filhos, dedicando sua vida dali em diante à proteção da família real. Sor Barristan, em tempo, viria a suceder Lord Gerard como o novo senhor comandante da Guarda Real sob uma nova dinastia e um novo rei.